Bom dia. Quarta-feira. Quarta-feirona pra gente enfrentar. Para honra e glória do Senhor Jesus. Deus venha abençoar o nosso dia. Que a gente venha resistir às tentações. Que a gente venha estar calmos, tranquilos, firmes e fortes, com foco e disciplina, em nome de Jesus. Vamos dar continuidade nos leitura Atos 11. E que seja uma leitura edificante, né? Uma leitura em que venha nutrir o espírito, não somente a leitura, né, mas o estudo, né? Então, nós que temos o hábito de ler a palavra, que a gente não somente leia, mas que a gente venha se aprofundar, tirar as nossas dúvidas, deixar também o Senhor falar no nosso coração, né, falar aquilo de forma particular que Ele tem a falar a cada um de nós, amém? Então, Atos 11 diz assim: Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Então a gente leu no capítulo anterior que tinha um homem chamado, deixa eu ver aqui, Cornélio, né? E ele não era judeu, e aí Pedro foi lá e estava Cornélio e seus parentes, né, umas pessoas, e aí eles receberam o Espírito Santo e lá eles foram batizados também nas águas, né? E aí eles ficaram sabendo. Versículo 2. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão, como eu expliquei, né, o da circuncisão eram os judeus que seguiam a lei, o arguiram dizendo, o provocaram, né? Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo. Então ele vai contar o que aconteceu. Eu estava na cidade de Jope, orando, e no êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: De modo nenhum, Senhor. Opa, vou falar aqui direito. Ao que respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estavam os 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira um anjo em pé em sua casa e que lhe dissera: Envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então, depois que Estevão foi apedrejado e morto, muitos se espalharam para regiões que não eram não eram assim predominantemente de judeus, né? Tinham judeus habitando lá, mas eram regiões que não eram de Israel. Aí eles estavam pregando só para os judeus, né? Aí, versículo 20. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Então, as pessoas que estavam sendo evangelizadas naquele lugar, né, os judeus que estavam sendo evangelizados, que estavam recebendo a palavra, né, que moravam lá, eles estavam evangelizando as pessoas de lá mesmo. Então, versículo 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crentes se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou ao ouvido da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé.
e muita gente se uniu ao Senhor, e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então hoje a gente é conhecido de cristão, né, chamado de cristãos, e foi lá em Antioquia, né, que iniciou, né, esse nome de cristãos. E ao ler aqui agora, né, me veio esse entendimento, né, de que Estevão, né, ele foi apedrejado pelos judeus, né, judeus que não aceitavam Jesus. E aí, a partir da morte de Estevão, as pessoas podiam até se perguntar, mas Estevão era um homem usado por Deus, né, fazia sinais e prodígios, tinha sido até denominado diácono também, né? E aí Deus permitiu que acontecesse isso com Estevão. Por quê, né? Então, muitas vezes a gente não entende os motivos de Deus, né? Mas o Senhor, ele sempre vai ter motivos nobres, né? Para as coisas acontecerem na nossa vida. Então, a gente viu aqui no versículo 19, né? Que é assim: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreviveu a Estevão, né? Então, depois que Estevão foi apedrejado, muitos ficaram assustados e saíram, né, daquele lugar de Jerusalém. E eles foram dispersos, eles foram para Chipre, para Antioquia, para Fenícia, que eram cidades que não eram de Israel, né? E aí de lá, a palavra do Senhor, ela foi sendo pregada, né? Ela foi sendo pregada, foi alcançando mais pessoas, foi alcançando pessoas fora de Israel, pessoas que não eram judias, que eram gregas, né, gentios, né? São pessoas que não são de Israel, são chamadas assim. E aí a palavra do Senhor foi se expandindo, né? Foi chegando a mais regiões. E aí, a partir daquela região que foi alcançada, é que a gente vê os primeiros desdobramentos da igreja primitiva, né? Se chamar de cristão, até hoje nós somos chamados de cristão. E aí tudo começou através, né, de Estevão. Então, Estevão, ele já fazia, né, muitos sinais, né, prodígios, né, mas a sua morte ainda rendeu muito mais ao reino de Deus, né. Então, às vezes a gente está passando por uma tribulação, por um momento difícil, mas é nesse momento, né, que a gente dá mais frutos, né, para o reino de Deus. Então, continuando aqui, versículo 27. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judeia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Aqui Saulo ainda estava se chamando de Saulo, né? Depois é que ele vai ser chamado de Paulo. Então, é um homem, né, que era da igreja, teve uma revelação, né, e disse que ia ter uma fome. E aí eles começaram a se preparar e ajudar aquelas pessoas que estavam mais necessitadas, né? Então era assim que estava acontecendo na igreja primitiva, como a gente leu aqui, né? Pedro pregou a pessoas que não eram judias, né? Pessoas que não eram judias receberam o Espírito Santo. Teve outras pessoas que se espalharam, né, para outras regiões, e aí aumentando, né, evangelizando e dando início nas primeiras características da igreja primitiva, né? Eram chamados de cristãos, né? Mais pessoas que não eram judias, né, eram evangelizadas, e assim a gente começa a ver o início da igreja que nós temos hoje, né? Então essa foi a leitura de hoje. Alguma dúvida, algum comentário, algo a acrescentar, um testemunho, uma experiência, fique à vontade para compartilhar conosco, amém? Então Deus abençoe a sua vida e até amanhã, em nome de Jesus.